Minha farinha de amêndoas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, olha só. Essa aqui é um tipo de farinha. Esse aqui é outro tipo de farinha. Vejam que essa aqui tá mais clara do que essa, tá? Essa tá mais escura e essa aqui tá mais clara. E essa aqui tá bem mais clarinha. Dá pra ver? Essa farinha de amêndoas aqui, deixa eu colocar a lupa pra vocês verem a diferença. A farinha de amêndoa já envelhecida, ela quando foi triturada ou foi feita de forma, não é incorreta, mas para o macarrão não tá apropriada, quando você faz isso, ó, ela acaba tendo uma dificuldade maior para soltar. Porque ela já tá mais oleosa, ó. E aí eu vou ter os bolinhos. Quanto mais bolinho ficar aqui, ela não se esfarelar, mais oleosa está a sua farinha. Agora eu vou pegar essa daqui, ó. Ó, vou dar a mesma apertadinha. Veja que mesmo apertando, ó, ela tem uma dificuldade mais de se juntar, ó. Então, mesmo apertando a farinha de amêndoas, ó, ela já acaba se soltando toda na hora que eu vou. E essa daqui é uma farinha de amêndoas que já está com açúcar impalpável. Ela tá muito branquinha, inclusive quando eu provo ela tá doce. Ou, se ela tiver misturada, alterada com amido de milho, quando eu provo o amido fica muito seco, colado na minha boca. Porque o amido de milho, ele resseca mesmo. Ele é feito muitas vezes, né? Muitas vezes para tirar o líquido, puxar o líquido, tá? Então, quando eu olho bem de pertinho essa farinha, talvez vocês não consigam ver daí, eu vejo a distinção da farinha de amêndoas e os pontinhos brancos que são do açúcar impalpável, ou do amido de milho, ou de qualquer outro tipo de mistura que tenha. Então, eu olho clinicamente aqui para identificar. Se ela tiver no saquinho transparente também, a gente consegue identificar, certo? Já aqui não tem mistura nenhuma. Essa daqui não tem mistura nenhuma. E aqui também não tem mistura, mas já tá mais envelhecida. Quando eu grudo assim, ela já fica mais grudadinha. Daí, essa farinha de amêndoas aqui, ela está molhada, é isso? Ela está oleosa, tá? E existe farinha de amêndoa que fica bem molhada e aí precisa fazer a secagem. Nem todo mundo faz a secagem da farinha de amêndoas no forno para utilizar, porque tem farinhas que são apropriadas para macarrão, um fornecedor específico, ele vai te entregar já a farinha pronta para uso. E às vezes, a depender da técnica que você vai utilizar, do merengue que você vai utilizar, aquela farinha não precisa secar, né, se ele for mais estável. Mas, a depender, se você não sabe a procedência da sua farinha, se você mesmo vai fazer a sua farinha, você precisa fazer esse processo de secagem no forno, que é nada mais, nada menos do que secar em uma temperatura bem baixa, né? Deixar ela bem espalhadinha e secar em uma temperatura bem baixa, que seja a 80, 90 graus, por nada mais do que 5 minutinhos e com o forno aberto. Porque eu não quero fazer o óleo soltar, eu não quero cozinhar ela, eu só quero secar. Então eu abro a minha farinha de amêndoas toda, um tapete, pode ser naquela assadeira baixinha mesmo, com o tapete, espalho ela toda e coloco ela ali. Se for entre 90 minutos, entre 90 graus, se o meu forno chegar a isso, eu coloco uns 5 minutinhos, tá? Sempre com o forno aberto, porque vai estar quente ali, vai dar aquela secada. Se eu quiser deixar mais um tempo, eu posso colocar 50 graus. Então eu posso deixar ali 10 minutinhos, né? Pra não correr o risco de passar do ponto. E aí eu dou aquela separada, aquela misturada para não suar. E depois que eu tirar do forno, eu automaticamente boto no lugar arejado, sempre misturando a minha farinha. Não deixo abafado no forno. Tem gente que desliga o forno e fecha. O que vai acontecer? Aquela farinha vai soar novamente. Eu hoje não seco todas as minhas farinhas. Quando ela vem dos meus fornecedores fixos de farinha de amêndoa, eu não seco, já pego ela direto para uso. Se eu não souber a procedência, eu verifico todas essas características para ver se a farinha tá com uma qualidade boa. Se eu tiver qualquer rastro de dúvida, eu coloco para secagem, deixo ela secar. Depois dela totalmente fria, eu coloco ela num pote fechado de vidro para poder ela aguentar mais tempo. Por que não pode ser o pote de plástico?
Porque o pote de plástico, ele além de liberar cheiro, odor, né? Pode ser o cheiro de qualquer gordura, de algo que você tenha utilizado. Ele também, às vezes, guarda um pouco de resíduo, porque ele é poroso. Então, esse pote de plástico acaba liberando um pouco de resíduo que pode se misturar na farinha. E nisso pode também estar misturando oleosidade de algum ganache que você fez, de algo que você guardou nessa vasilha plástica. Então, o ideal é que seja numa vasilha de vidro, vedada, e você mantenha essa farinha de amêndoas por mais tempo. Só guarda essa farinha de amêndoas depois que ela estiver completamente sequinha e fria. Não guarda ela quente, porque senão ela vai soar e vai molhar a sua farinha de amêndoas.